principais decisões financeiras das nossas vidas são tomadas na mesa de jantar, não é na planilha do Excel. Se você entende mais de um determinado setor ou de um determinado investimento, a sua capacidade de análise sobre esse setor é maior. Nem que seja para fazer isso uma vez, conta com a ajuda de alguém para fazer uma projeção de fluxo de caixa dessa clínica. Seja muito bem-vindo ao NaProAcast, o podcast para médicos que desejam construir conhecimento, transformar conhecimento em autoridade e crescer no consultório e no digital de forma ética e sem perder o propósito da medicina. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muito médico tem dificuldade, que é dinheiro. E o médico, ele costuma ouvir sempre essa mesma história, que a gente não tem tempo, que a gente trabalha demais, que a gente não entende de finanças. Então, a história é: invista numa carteira diversificada e pronto, vai ser sucesso. Só que o problema é que isso sozinho pode não ser suficiente, nem tão seguro assim para você construir patrimônio. Você apenas terceirizar decisões pode não ser a melhor solução para você. Então, hoje a nossa conversa é sobre construção patrimonial de verdade, com visão de longo prazo, governança e estratégia, não somente sobre produto financeiro. E para essa conversa eu recebo Arthur Lemos. Ele é fundador da empresa Empreender Dinheiro, uma consultoria financeira especializada em construção patrimonial familiar, com mais de 800 milhões de reais sob gestão. O Arthur também criou a Tech Finance, a plataforma hoje utilizada por mais de 2.000 consultores financeiros pessoais em todo o país. Ele é credenciado pela NACVA nos Estados Unidos como avaliador profissional de empresas, possui MBA em Finanças Corporativas pela FGV e antes da Empreender Dinheiro atuou na Deloitte. Em projetos no Brasil e no exterior, além de ter sido sócio da Smart Fit. Hoje vamos falar sobre dinheiro sob uma ótica que médicos quase nunca escutam: patrimônio como sistema e não apenas como aplicação. Arthur, seja muito bem-vindo. Uma bela introdução, muito generosa. Obrigado pelo convite e vou destacar aqui, vou começar destacando o que eu comentei nos bastidores, né? Eu quero parabenizar pelo projeto. Quem está aqui nos ouvindo não tem ideia do trabalho que dá você produzir conteúdo da forma como você faz, André, né? Com cuidado, com curadoria nas pessoas, tem uma gestão de agenda, né? Tem que parar para fazer isso aqui com toda essa estrutura que nem todo mundo está vendo, né? Tem a parte dos bastidores também, então parabéns pelo projeto, pelo podcast e muito obrigado pelo convite. Obrigada pela receptividade, Arthur. Para quem não sabe, eu não conheci o Arthur pessoalmente, estou conhecendo agora. A gente tem amigos em comum e ele gentilmente aceitou estar aqui para poder contribuir com médicos do Brasil inteiro sobre esse assunto que é tão importante, para que a gente não caia numa armadilha de que é simplesmente abrir uma conta em uma determinada instituição financeira, colocar uma carteira de investimentos que a gente às vezes nem sabe o que é que vai render e que vai dar certo. Então é sobre isso, a gente precisa desmistificar isso, Arthur. Maravilha. Então, deixa eu te falar um discurso comum. Por favor. O médico não entende de dinheiro, não tem tempo e vira refém de plantão. Tá bom. E a gente escuta assim: faça o dinheiro dar plantão por você. Então, na sua visão, qual é o problema dessa narrativa tão simplista? Porque isso vai tirar realmente o médico do plantão? Veja, talvez alguns colegas planejadores financeiros, eles fiquem chateados comigo, mas eu tenho essa visão de mundo onde essa crítica aos médicos é uma grande narrativa comercial, né? E em partes injusta. Porque quando eu digo o seguinte, olha, você trabalha muito, né, você faz muitos plantões, depois de um tempo isso vira uma questão de fato, mas não é um privilégio só do médico, muito trabalho, assim como não é uma característica só dos médicos não entender de investimentos e formação de patrimônio, né? Então, e aí é óbvio, né, se todo mundo quer ter mais tranquilidade, né, quer ter mais tempo de qualidade
e o dinheiro é uma das ferramentas que pode fazer com que eu tenha isso e dedique atenção para o que realmente importa na minha vida, meus filhos, minha família e meus amigos. Quando alguém diz assim, olha, você não entende disso, o médico não entende nada, né? O médico, ele tem uma carga de formação super intensa. E o médico que mais, veja como é contraintuitivo e também injusto, que mais forma patrimônio, não é aquele que é especialista em finanças, é aquele que entende muito da sua área de especialização. Quando eu expando isso para outras profissões, o arquiteto não entende de formação do patrimônio, né? E até mesmo aquelas profissões que são mais analíticas. O engenheiro não necessariamente entende de formação do patrimônio, o contador não necessariamente entende de formação do patrimônio, e está tudo bem, do mesmo jeito que eu não entendo de medicina, né? Agora, até conectando com a tua abertura aqui, não é porque eu não entendo e eu concordo que eu não vou ser especialista nesse tema, que não me fará bem entender o mínimo necessário para dialogar com as pessoas que vão resolver essa dor ou esse problema por mim, ou vão me ajudar a tomar decisões de alocação de capital e patrimônio, porque aí eu me coloco numa posição de fato frágil, né? E o mercado financeiro, ele é muito cruel nesse sentido. Ele aproveita a falta de conhecimento, ele envelopa o tema com muita complexidade. Então, esses jantares, né, é muito comum isso, de panorama macroeconômico, etc. Né? Aí você coloca uma pessoa que começa falando inglês, né, cheio de termo, que foi para Harvard, né, tudo a favor de Harvard, nada contra, mas a pessoa vai lá e você escuta PIB potencial, China, Trump, taxa de juros, Selic, e aí vai um monte de sopra de letrinha ali, né? Você entende alguns conceitos, não captura todos, sendo que nesta relação onde eu não domino o assunto, eu tenho uma percepção de muita autoridade sobre quem está falando, né? Eu não entendo desse assunto e aí eu compro a confiança. Então, a narrativa ela é propositalmente complexa para que a pessoa não entenda e ela terceirize essas decisões. E aí, nesse momento, o mercado financeiro ele opera muito lucro sobre esse desconhecimento, né? Porque se você não entende, eu estou te dizendo que a carteira ela é diversificada, que esses indicadores da tua carteira de investimentos estão bons, e aí eu começo a falar de beta, né? Começo a falar de alguns índices que não são familiares, tudo bem, se o Arthur está falando, eu acho que é isso, e nesta relação se apresentam muitos produtos que são péssimos para o cliente ou para a família, né? E quando são péssimos para a família, normalmente são muito bons para a instituição financeira, né? Pagam muitas comissões e a gente não enxerga o preço disso, mas ao longo do tempo custa caríssimo. Para o próprio corretor é vantajoso, mas para quem está comprando pode não ser tão vantajoso extremamente, assim. né? E algo que você falou assim sobre esses... Só sobre isso, alguns, até médicos clientes, né? Com o tempo demoram para entender, mas assim, veja como é contraintuitivo. Se eu tenho um assessor de investimentos e eu tenho um evento de uma corretora, quando um assessor de investimentos é premiado num evento de uma corretora de valores, por definição, ele teve que prejudicar muitas famílias. Porque ele bateu uma quantidade de metas que, se são feitas pela própria instituição, são metas de produtos que são ruins, porque são estes produtos que pagam muita comissão, né? Mas é a vida como ela é. Porque alguém tem que lucrar, né? Dentro É isso. E tudo bem, né? A XP, o BTG, o Safra, essas instituições não se apresentam como filantrópicas. Então, e custa caro montar a XP, né? Então, tem que remunerar as pessoas. Mas por isso que é importante buscar o mínimo de conhecimento necessário ou ser atendido através de um modelo mais transparente, onde eu sei que eu não vou pagar uma conta tão alta, né? Você falou algo que é muito pertinente nesse sentido. Quando veio uma palestra de pessoas falando vários siglas, números, para a gente às vezes é muito complexo. Eu acho que estava conversando antes de começar o podcast que eu sou privilegiada, porque o meu marido ele trabalha com a área de finanças, ele é funcionário do Banco Central, então acaba que eu consigo ter esse suporte, esse apoio, porque já desde muito tempo ele já faz essa parte de investimento e estuda isso. Não o fato dele ser administrador, engenheiro e funcionário do Banco Central já garante. Exatamente. Mas o fato dele estudar, sim. E é um privilégio, de fato. Isso. E eu estava lendo um livro que se chama Psicologia Financeira, que para a gente chama muito mais a atenção as previsões catastróficas do que as notícias boas dentro da economia mundial.
E isso afasta muitas pessoas, muitos médicos, de quererem saber sobre investimentos com medo de perderem esse patrimônio investido. Então, para você, o que seria algo bom do ponto de vista de construção patrimonial? Isso é uma ótima pergunta, assim. E para quem é médico e quer entender um pouco mais sobre o assunto, a psicologia financeira é o melhor primeiro passo. Né, do Morgan House, eu já tive o prazer de tê-lo como palestrante em alguns dos nossos eventos lá na Empreender Dinheiro. O pessoal fala muito do Pai Rico, Pai Pobre, né? A psicologia financeira para mim tem uma profundidade, mas com uma linguagem muito acessível, né? É um baita livro. A gente tem que ter uma boa estratégia para formar patrimônio. E a melhor estratégia, na minha visão de mundo, eu vou tentar compartilhar isso aqui, ela não é o modelo mais difundido e propagado. Né? Então, eu não vou complicar, né, a explicação, mas assim, você no início aqui na prestação, André, colocou muito bem, né? A gente escuta dizendo assim, ó, o médico não entende ter uma carteira diversificada. Ninguém combate a ideia de que é melhor ter o meu patrimônio de forma diversificada quando comparado a colocar todos os ovos na mesma cesta. Então as pessoas entendem esse conceito. Acontece que existem formas diferentes de diversificar o patrimônio. Né? Então, aquela que é mais difundida, ela é consequência de um prêmio Nobel de 1990 que disse o seguinte, olha, tem uma fronteira eficiente ali na hora que você vai escolher, né, quais são os produtos e as classes de ativos que vão compor o teu portfólio de investimentos. E dado que nenhuma classe de ativos sempre será vencedora no longo prazo, porque quando a gente fala de formar patrimônio, a gente não está falando de day trade, a gente está falando de algo que vai, né, perdurar por décadas, né? E eu vou usufruir ao longo do tempo. Então, a lógica mais aceita, né, de como eu devo diversificar é coloca um pouco em cada uma das cestas. Né? Essas cestas têm nome, classes de ativos, cada classe de ativos vai ter ativos diferentes, eu posso acessar esses ativos através de produtos diferentes. Então é assim, em vez de colocar tudo em renda fixa, coloca um pouco em renda fixa, tem tipos diferentes de renda fixa. Em renda variável, coloca um pouco em ações, coloca um pouco em fundos imobiliários. Daqui a pouco você vai colocar um pouco em dólar e ouro como proteção e aí você monta, né, 15% numa coisa, 40% na outra, 30% na outra, você monta uma diversificação. Isso na teoria faz muito sentido, matematicamente faz sentido. O problema é que, e aí você tem alguns expoentes que criticam essa forma de fazer e são pessoas muito respeitadas, como Warren Buffett e Nassim Taleb. Né? O Warren Buffett ele é muito conhecido, um dos grandes megas investidores do nosso tempo, sendo que o Warren Buffett ele diz assim, a boa diversificação dessa forma é uma ótima estratégia para quem não sabe o que está fazendo. Porque se você entende mais de um determinado setor ou de um determinado investimento, a sua capacidade de análise sobre esse setor é maior. Então você poderia colocar mais dinheiro aqui, porque em tese você vai conseguir fazer aquilo que é uma das coisas mais importantes na hora de formar patrimônio e realizar um bom investimento, que é comprar bem. Né? Mas quem está falando é o Warren Buffett. Então não é muito adequado, por mais que o Warren Buffett seja essa grande figura de referência, querer investir como Warren Buffett, porque o Warren Buffett é Warren Buffett, ele é autorrealizável. Se ele disser que vai investir em franquia disso, né, no outro dia esse negócio já está se valorizando. O Nassim Taleb, ele traz uma crítica para esse mesmo tema, mas numa perspectiva diferente. E essa vale muito para pessoas comuns como nós, né? Que é o seguinte, na hora que você tem um grande evento que ele chama de cisnes negros, né? São os eventos improváveis de alto impacto, e apesar de serem improváveis, de tempos em tempos eles acontecem, como por exemplo a pandemia. Então eles podem acontecer numa escala global, eles podem acontecer numa escala nacional, podem acontecer na sua empresa, na sua clínica, né? Quando esses eventos acontecem, então vamos lá, aquela teoria de colocar os ovos em cestas diferentes dado que historicamente ações, bolsa e ouro têm uma correlação negativa, é bom, ao invés de colocar o dinheiro todo em ações, dividir um pouco aqui, porque se minha carteira de ações performar mal, eu ganho nesse outro lado. Né? Então você vai equilibrando essas coisas. E o que o Taleb consegue provar é que na hora mais importante, que é quando o bicho pega, quando tem um evento desse, a correlação de tudo vai a 1. Então, ouro desvaloriza e ações desvalorizam também. Né? E no processo de formação patrimonial, a desvalorização custa muito caro. Por quê? Imagina que eu tenho 100 mil reais e eu tive uma perda no meu patrimônio e ele desvalorizou 50%. Se eu tinha 100 mil, eu perdi 50%, agora eu tenho 50 mil reais. Para eu voltar para a posição que eu estava, eu não tenho que ganhar 50%, eu tenho que ganhar 100%.
porque 50 mil com uma valorização de 100% me leva de volta aos 100 mil. Então a gente tem que evitar muito, né? As pessoas querem ganhar dinheiro. No processo de formação patrimonial é super importante a multiplicação, mas antes eu tenho que pensar em proteção daquilo que eu já conquistei, né? E aí como é que eu resolvo isso? Eu resolvo com uma arquitetura patrimonial diferente. Uma arquitetura onde eu coloco a maior parte do meu dinheiro no que a gente chama de pilar de segurança. Então, a depender do perfil de cada um de nós, dos objetivos, da situação patrimonial atual, eu vou ter 70% do meu dinheiro no pilar de segurança. 80%, às vezes 90%, mas nunca menos do que 70%. Qual é a minha preocupação quando eu coloco o dinheiro naquilo que eu chamo de pilar de segurança? Segurança e liquidez. Como estamos no Brasil, a gente tem uma alta taxa de juros, então o pilar de segurança ele me ajuda a multiplicar também. Agora, no pilar de alta convexidade, né, que traduzindo é 10, 20, 30% do meu patrimônio, eu vou investir em coisas que, se eu perder, eu perco pouco dinheiro, mas quando eu ganho muito dinheiro. Então, essa estrutura fará com que, ao longo do tempo, o meu patrimônio como um todo se valorize numa taxa mais veloz, mas preservando a proteção. Conectando e fechando a resposta, porque se deixar eu falo disso aqui muito tempo, formar patrimônio é um processo que tem risco implícito. Então, assim, viver tem risco, descer esse elevador tem algum risco. E a gente só tem que entender qual é o risco que eu estou correndo e se esse risco realmente é adequado para mim. Onde que eu quero chegar? Eu vou trazer uma analogia aqui, uma anedota que o próprio Nassim Taleb usa bastante e vou conectar com o nosso planejamento financeiro. Que ele fala que é a fábula do Peru, né? Se você perguntar para um Peru como é que vai ser o futuro dele, quais são as perspectivas dele, ele sempre vai estar muito otimista, porque ele vai dizer, cara, eu estou aqui, entro o açougueiro, esse cara me trata bem, me dá comida, eu estou comendo todo dia, estou ficando mais gordinho, até que chega o dia do abate. E aí não é uma ideia tão boa ser um Peru, ou seja, toda a evidência estatística de todos 1000 dias antes, aquele momento, aquele único evento, faziam com que eu estivesse muito confiante. A tradução disso é, Arthur, eu sou conservador. Não entendo tão bem de investimentos. Então eu deixo meu dinheiro todo CDI. Todo meu dinheiro está na poupança. Todo meu dinheiro está com o assessor aqui da XP, do BTG ou do banco. E está todo em renda fixa. Ótimo. Então eu tenho menos volatilidade na minha vida. Mas eu talvez esteja exposto ao problema do Peru, porque a minha aposentadoria vai chegar. E matematicamente é um exercício muito legal e muito revelador que a gente faz quando a gente constrói o planejamento patrimonial. É o seguinte, a conta da aposentadoria, que é um conceito também super deturpado, né? Essa história de que eu vou ficar na praia olhando para frente e ninguém aguenta 30 dias. Mas essa conta de poder reduzir o ritmo preservando qualidade de vida e ter uma renda passiva dos meus investimentos, né? Se eu tenho uma boa renda, e talvez seja o caso aqui, normalmente assim, olha, se você guardar X mil por mês, né, considerando as variáveis que têm que ser consideradas, quanto que você gostaria de ter renda passiva a preços de hoje, numa idade alvo lá? Minha idade alvo pode ser 70 anos, 60 anos. Pô, eu gostaria de ter uma renda passiva de 20 mil reais, né, que vem só dos meus investimentos. Aí a gente faz toda a conta matemática disso e disso aqui diz assim, André, se você investir numa carteira diversificada, né, essa é a narrativa, 5 mil reais por mês, dado o patrimônio que você tem hoje, e essas premissas coerentes aqui, você vai ter um patrimônio de tantos milhões que vai te entregar, descontando os impostos e a inflação, esses 20 mil que você quer de renda passiva. Se você conseguir guardar 5 mil por mês, a gente tem um plano. Você começa a guardar e tal. Aí 2 problemas aqui, né? O primeiro deles é muito conectado com a psicologia financeira. É que no Excel tudo funciona, né? Eu não coloquei nessa equação comportamento. Né? O Morgan Housel, por exemplo, tem uma frase belíssima desse livro que é: as principais decisões financeiras das nossas vidas são tomadas na mesa de jantar, não é na planilha do Excel. Né? E isso é a vida real. E o segundo, que matematicamente é um problema, é que se eu adicionar nessa curva objetivos de curto e médio prazo que todos nós temos, porque eu também quero fazer um procedimento estético, eu também quero viajar, eu também quero fazer um cruzeiro, eu também quero ter filhos, eu também quero fazer um casamento, tal, e eu quantificar isso, o gap para chegar nesse montante lá na frente é muito grande. Normalmente é muito grande. Né? Como que eu fecho esse gap, essa diferença de patrimônio que falta? Eu vou virar para o André e falar o seguinte, André, ao invés de poupar 5 mil por mês, vamos poupar 18? Você fala, porra, não cabe. Então, ao invés de se aposentar aos 70, vamos se aposentar aos 90? Você, pô, tá de sacanagem. As variáveis matemáticas dessa equação não são suficientes, via de regra, para fechar esse gap. Né? E como é que a gente resolve isso? Com a arquitetura patrimonial, onde 20% do meu patrimônio
é alocado em investimentos que, quando performam, me entregam saltos patrimoniais. Aí você consegue, com coerência, viabilizar um plano que para de pé e que respeita a vida real. Eu acabei entrando em outros temas aqui. Foi excelente, porque aí a gente consegue compreender melhor essa situação. Quando você falou de segurança financeira, às vezes a gente tem a ideia, quem é mais conservador e tem medo de entrar na parte das ações, dos fundos imobiliários. E que não são os atacantes, tá? Isso é Não contraintuitivo. Não são os atacantes, como assim? Lembra que eu falei que eu vou colocar 20% do meu dinheiro, né, às vezes um pouco mais ou menos, em Sim. coisas que podem representar saltos patrimoniais, e eu tenho um pilar de segurança aqui. Pensa, estamos em ano de Copa do Mundo, é como se eu tivesse um time de futebol que tem 11 jogadores. Na Copa de 2002, que foi a última que a gente venceu, eu tinha Marcos Roque Júnior, Gilberto Silva, tal, e eu tinha 2 atacantes, Ronaldinho, Gaúcho, e Ronaldo Fenômeno. Então, essa proporção de 2/11, que vai dar mais ou menos 20%, é isso. Assim, quem é o craque do time? Ronaldo Fenômeno. É razoável imaginar que um time com 11 Ronaldos Fenômeno vai vencer uma Copa do Mundo? É irrazoável. Porque apesar de ser o craque, ele não defende bem, né? Ele não vai saber ser um bom goleiro. Então, eu tenho o meio-campo, né? Eu tenho o zagueiro, é mais ou menos isso, né? Eu tenho daqui a pouco os seguros, né? Que podem atuar ali, mas defendendo o meu gol. Agora, quando é um atacante, tem que ser um cara que, quando a bola cai no pé dele, ele faz gol. Esse é o Ronaldo Fenômeno. No mercado financeiro, como é que a gente faz isso? Tirando intermediários. Então, quando eu vou falar de... Adoramos imóveis, né? Como brasileiros, quando o assunto é investimento. No mercado financeiro, eu posso investir em imóveis de várias formas. Uma que muito se popularizou nos últimos anos e ganhou muitos investidores são os fundos imobiliários. Sim. Aí a analogia que eu quero fazer contigo e com todo mundo que está nos ouvindo é o seguinte. Quem tem que ganhar dinheiro para que eu consiga comprar um imóvel? Tem que ganhar a construtora, tem que ganhar a prefeitura, o cartório, o corretor de imóveis, todos os fornecedores, né, para poder construir aquele imóvel. Essa turma toda ganhou algum dinheiro para que eu pudesse comprar um apartamento na planta de 300 metros quadrados, um apartamento pronto. Essa é a turma da economia real. Eu também posso ser dono de um imóvel através de um fundo de investimento imobiliário. São os FIIs. Quem tem que ganhar dinheiro para que eu possa comprar uma cota de um fundo imobiliário? Toda a turma da economia real, né, porque existe um imóvel por trás, mas além dessa turma, tem que ganhar o gestor do fundo imobiliário, tem que ganhar a comissão de valores imobiliários, tem que ganhar a bolsa de valores, tem que a corretora de valores, que é a XP, o escritório da XP, o agente de investimentos da XP, tem mais um monte, advogados, tem um monte de outros intermediários. Significa que fundo imobiliário é um mau produto? Não, é um produto ruim de forma alguma. A pergunta é, qual o papel que esse produto está cumprindo nessa minha escalação? Se ele for um meio-campista, está tudo certo, mas ele não vai ser um grande atacante, né? Porque eu tenho muitos intermediários e eu vou ter taxas internas de retornos menores quando comparado aos investimentos diretos na economia real. Então a gente tem que olhar para essa arquitetura aqui quando a gente discute formação de patrimônio, que não é um assunto que chega tanto para quem está nos ouvindo aqui. Por quê? Porque o gerente do banco e o assessor de investimentos que trabalha para o banco ou para a corretora de valores, ele tem esses produtos para oferecer, né? Produtos que muitas vezes são oferecidos com base na comissão que fica para o escritório, para o próprio assessor de investimentos, mas são produtos que não têm a proposta de servir a uma escalação completa como essa, né? Então, esse tipo de proposta de arquitetura patrimonial normalmente vai ser apresentada por um consultor patrimonial, não por um assessor de investimentos. E essa é a diferença. Um escritório de investimentos, o modelo de negócios é um negócio de gestão de patrimônio, ou seja, eu vou te ajudar a fazer a boa gestão daquilo que você já conquistou. A consultoria patrimonial vai te ajudar a fazer uma boa gestão daquilo que você já conquistou e se propõe a te apoiar na construção de patrimônio também, né? São enfoques diferentes. Ajuda na tomada de decisões e a comissão já está clara, porque você já vai num bom modelo, uma negociação com isso, né? Num bom modelo, a transparência é muito importante. Não vai estar embutido dentro do corretor do XP, enfim, do que a gente vê aí de mais... Então, assim, uma analogia assim, mais simplificada para o pessoal que está escutando, então a retaguarda que é a defesa, a renda fixa, o meio de campo poderia pensar no fundo imobiliário e o atacante
Uma ação. O atacante, dependendo do perfil da ação, Hum, pode ser uma ação, hum, né? Mas quando a gente fala de tirar intermediários, é fazer um investimento direto na economia real. uhum. Então, a gente está falando de investimentos em imóveis de várias formas diferentes, através de leilões, através de teses diferentes, como teses de mini apartamentos, através de incorporações de casas de alto padrão para venda. A gente está falando de investimentos em usinas solares. A gente está falando em operações do mercado de crédito privado, com menos intermediários, o que representa um potencial de ganho maior, né? Então, esses são os personagens que ocupam melhor esta posição de ataque. Uhum. Então, o problema não é a forma da carteira, da diversificação, mas os atravessadores que a gente encontra para poder investir nisso. Porque no final do dia, o mercado financeiro, ele nada mais é do que um acesso à economia real, né? A riqueza está sendo gerada na economia real. E volta para aquela minha provocação, né? Assim, o produto ser péssimo é mais exceção do que regra, né? O que acontece mais é uma seleção de produtos inadequados para o que eu tenho como objetivo. Então, na minha explicação, quando eu estava comparando o investimento direto em imóveis com os fundos imobiliários, não quer dizer que o fundo imobiliário é ruim, né? Mas se eu tenho um conjunto de fundos imobiliários com ações, e aí veja como as coisas se conectam, né? Putz, eu não entendo do assunto e eu sou conservador. Então, quando eu, que tenho essas duas características, topo colocar alguma coisa em ações, eu vou colocar numa ação de nanotecnologia, que é uma startup do Vale do Silício, eu vou colocar em ações da B3 e do Banco do Brasil. Eu vou colocar em ações de marcas que eu conheço. Qual é a probabilidade do Banco do Brasil multiplicar por 10? É pequena, né? Então, é uma excelente empresa, é uma baita ação, mas não para cumprir o papel de atacante. Ela pode estar no meu campo. Então, um pouco disso. Entendi. Existe algum, quando você vai fazer uma consultoria para uma pessoa, para um médico, existe algum percentual? Porque tem gente que diz, ai, guarde tantos por cento do que você recebe, porque às vezes não é factível você Total. pensar no que você vai guardar 5.000 reais, 1.000 reais. Ok, guarda o primeiro, o segundo, o terceiro mês, mas aí a longo prazo fica mais desafiador. Como que você faz um planejamento Tá bom. quando você vê a vida financeira da pessoa? Porque, primeiro, às vezes a pessoa não tem nem noção do que gasta, do que recebe, do que entra. Primeiro tem que fazer um diagnóstico para depois você fazer um planejamento correto. Depende também do tempo que você quer começar e do seu objetivo, né? Então, quais são os pilares que você Muito bom. analisa quando você vai fazer uma avaliação? A tua pergunta, ela é extremamente especial, porque, assim, lembra que eu comentei que, pô, muitas vezes o profissional que está me atendendo, né, às vezes é o gerente, às vezes é o assessor de investimentos, ele está ali na dinâmica de querer crescer na carreira. Então, ele quer bater meta e a remuneração desses profissionais, ela gera conflito de interesses, inevitavelmente, porque ou ela é majoritariamente guiada por comissões ou totalmente baseada em comissões, né? Então, já passamos por esse capítulo. O que é que acontece? Quem tem um assessor de investimentos ou um gerente bancário, né, não precisa acreditar em mim. Pega a tua conversa de WhatsApp com quem te atende e rola essa conversa e você vai ver que a abordagem ela é muito orientada por produto. Então esse produto Tá em alta. é o lote, vai encerrar 17 horas, taxa de retorno, CDI, não sei o que, quanto pré-fixado, IPO. É sempre tentando mexer com minha ganância, porque eu digo, putz, é uma baita oportunidade, você foi selecionado e tal. E aí você fica fazendo o que a expressão que a gente usa, que é girar a carteira, né? Eu vendo um pouco disso, compro aquilo, depois vendo de novo e compro. E cada vez que eu faço compras e vendas, eu estou girando a carteira e gerando essas comissões que, via de regra, não são tão boas para mim. Lembrando que na formação de um portfólio de investimentos, não vender ou não comprar é também uma decisão, né? Então, essa abordagem ela é muito orientada por produto. O que você colocou é muito especial porque o produto é sempre, deve ser sempre, essa é a visão de um consultor patrimonial, que é a posição que eu ocupo, consequência de um plano, né? Então, quando diz assim, guarde 10% do que você ganha. Além de muitas vezes não ser suficiente, às vezes isso não faz nenhum sentido. As pessoas usam essa referência dos 10% muito, isso foi escrito no livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia,
que é um livro que ele tem origem, segundo o próprio livro, em transcritos babilônicos de 1800 e tanto. Estamos em Recife, certo? Então, se eu pegar o George Clason lá, que escreveu esse livro, ou então o cara que é o Arkad, que é o personagem do livro, e jogar esse cara na Boa Vista com 3 filhos, tem que pagar a escola particular, eu não sei se ele vai conseguir fazer a mesma magia. Os tempos mudaram muito. E além disso, voltando até para o livro que você comentou no começo, a Psicologia Financeira, né? Por mais que existam boas práticas, o que funciona para mim dificilmente vai funcionar para a Andrea. Isso é na perspectiva do o que é que agrega valor à minha qualidade de vida na hora que eu vou gastar dinheiro e aquilo que vai me dar insônia, aquilo que não vai me dar insônia, como que eu devo montar um portfólio de investimentos. Então, assim, é muito maluco isso, né? Trabalhar com dinheiro, você não tem como fazer um bom planejamento como esse se você não antes falar de vida, né? Perspectiva importa muito. Então, se eu perguntasse aqui, imagina que eu sou um consultor financeiro e eu vou dar uma recomendação para um cliente. Eu vou dizer o seguinte, olha, você vai torrar todo o seu patrimônio nos próximos 3 meses. Qualquer pessoa com essa quantidade de informações vai dizer o seguinte, pô, esse é um péssimo consultor financeiro, porque essa é uma péssima recomendação. Se eu adicionar nesta orientação ou nesse contexto o fato de que essa pessoa tem uma doença terminal, ela tem 3 meses de vida. Eu não sei exatamente o que fazer com isso, né? Mas talvez não seja tão imbecil assim essa decisão, e essa pessoa é a única que pode tomar essa decisão. Então, assim, não é tão simples, né? Essas regras de bolso, de guarde 10% e tal, isso não funciona. Tentando navegar um pouco mais também na resposta, porque ela não é mesmo uma resposta simples, e tratar com, assim, por que as pessoas erram muito o orçamento? Né? Porque tratam com ingenuidade uma peça que é, por definição, complexa. Tá? É só gastar menos do que ganham. Mas não é, né? Mas não é. Existem uma série de decisões que eu tomei no passado que impactam minha capacidade de poupança e de consumo hoje. Isso por si só cria um entrelace que não é tão simples de entender quando eu abro a minha conta bancária ou aquela minha planilha lá do Excel, né? Mas a questão é que esse planejamento ele tem que partir desse lugar de entender o teu contexto de vida, o que é importante para você, o seu perfil, os seus objetivos, mas não só isso, incluir nesta estratégia que será executada um olhar holístico. Então, assim, na minha forma de ver, como eu aprendi, como funciona para os meus clientes, eu não e é assim, é isso que eu aprendi quando eu trabalhei lá fora, né? O Wealth Planner é o planejador da construção de riqueza patrimonial, e ele não é um corretor de seguros, nem um assessor de investimentos. O planejador patrimonial é aquele que tem um olhar holístico. Por que isso é tão importante? Porque não adianta ter a melhor carteira de investimentos do mundo e não ter um bom seguro de vida, e quando acontece um evento improvável, não tem essa proteção. Ou então a pessoa é super organizada e aí ela compra um imóvel assumindo uma prestação maluca que não vai caber, vai tudo desandar, né? Então a vida financeira é um pouco desse cobertor curto, né? E aí quando a gente faz uma construção de uma apólice de seguros adequada para a Andrea, daqui a pouco a Andrea vai dizer o seguinte, putz, mas eu prometi uma super viagem para o meu filho que vai completar 15 anos, esse ano vai ficar mais apertado esse seguro perfeito. Então vamos contratar um seguro mais enxuto, né, que vai representar um desembolso menor, porque vai ter essa viagem agora. E a gente vai, né? Então é um pouco do que eu falei somado ao fato de que eu tenho que olhar para a minha perspectiva de renda, falando dos produtos financeiros, eu tenho que olhar para a previdência. Existem instrumentos que me trazem eficiência tributária, tenho que olhar para a minha declaração de imposto de renda, para seguro de vida e renda, cumpre um papel importantíssimo na formação de patrimônio. Para os investimentos clássicos, aqui sim, que eu brinco que é o dinheiro de XP e BTG, né? Ou no banco, para quem prefere, né? Que é um pouco de renda fixa, título público, tal, e para os ativos diretos, para os ativos reais, né? Que esses são os atacantes lá que eu comentei. Então é um time de futebol, eu tenho que olhar para essa abordagem holística. Isso funciona muito mais do que a orientação por produto e por rentabilidade apenas. Precisa ter muita clareza realmente desse objetivo, né? E do quanto que a pessoa suporta no longo prazo fazer esse planejamento e cumprir. Do ponto de vista prático, como que o médico pode se organizar Boa, financeiramente para poder construir um patrimônio? boa. Porque vai ter a consultoria, e se ele não tem esse conhecimento, ele pode sim contratar uma consultoria, mas tudo parte também da organização financeira. Se não houver, você não vai construir. Então, como que o que é que você vê de erro na sua prática Tá que as bom. pessoas cometem
E como que eles podem se organizar para isso? Ótimo. É, eu vou dividir em assim, orçamento, né, que é essa parte mais da organização, como que ele faz por conta própria, né, e como que ele busca ajuda. Então, de trás para frente, né, como é que eu busco ajuda? Por mais que eu não entenda muito de investimentos, né, o modelo de negócios de quem vai me assessorar é determinante para aumentar as chances de que eu não vou receber propostas desalinhadas e inadequadas. Então a gente tem basicamente dois. O primeiro é o mais comum, é onde 95% das assessorias das corretoras, eu fico falando XP e BTG porque são as mais conhecidas, mas é o modelo também através do qual eu sou assessorado quando eu vou na agência do banco. Mesmo quando essa agência tem um nome gringo, né? Van Gogh, Personalité, Select e tal. Então, eu não sei, se você perguntar quanto é que você paga para o teu gerente te aconselhar? Eu não pago nada, eu tenho conta, né? Mas não é uma filantropia e nem é a proposta que seja. Então, esse é o modelo comissionado. E no modelo comissionado, essa pessoa ela tende a defender os interesses da instituição, do escritório e da própria vida dela, porque ela também tem filho, ela também quer viajar e está tudo certo. Então, o modelo comissionado, por mais que o profissional tecnicamente seja muito capaz, ele inevitavelmente, ao longo do tempo, leva a conflitos de interesses, né? Que na prática é apresentar produtos que não são os melhores para mim. E as pessoas demoram a entender isso, porque falam, pô, mas como assim? Produto ruim é só se ele me apresentar algum tipo de investimento que teve uma ultra desvalorização e aí realmente era um péssimo investimento. Não. Então tem muita gente que está com seu patrimônio todo sentado em renda fixa e você está ganhando menos do que aquela renda fixa paga. Né? Essa é a comissão. Então, quando eu digo o seguinte, André, isso aqui rende 13% ao ano. Parece legal, né? Mas na verdade rende 14,5%. Mas você não enxerga essa diferença. Isso rende 110% do CDI. Parece bom, mas na verdade rende 120% do CDI. Então, isso multiplicado pelo desalinhamento de interesse e pelo tempo é uma tonelada de dinheiro. Né? Então, existe um custo da falta de transparência e do desalinhamento. Qual é a alternativa? A alternativa é o modelo de gestão patrimonial mais bem sucedido do mundo, que demorou para chegar, mas nos últimos anos é o que mais tem crescido nas próprias corretoras de valores. Né? Apesar de não representar uma fatia relevante do mercado, uma outra coisa é que ele é cada vez mais acessível. Então, para quem tem 300 mil reais, 400 mil... Esse modelo que eu vou explicar agora, há pouco tempo no Brasil, só era oferecido para famílias que tinham 5 milhões mais. Né? Esse é um modelo baseado numa taxa fixa única e transparente, também conhecido como modelo do FII, que vem de taxa fixo. Então eu vou virar para a Andréia e falar o seguinte, Andréia, eu vou te assessorar no processo de gestão e construção do teu portfólio, gestão dos investimentos, a construção do patrimônio, e eu não vou ganhar comissão de nenhum produto no qual você vai investir. Tá? Um adendo aqui, a parte mais cruel do modelo comissionado é que eu invisto dinheiro, eu recebo 1% e esse investimento remunera 1,2%. Quem está correndo risco sou só eu. Então você está correndo risco sozinho e você não está recebendo toda a remuneração. O modelo da taxa fixa única e transparente é assim, Andréa, por exemplo, você tem 500 mil reais. Eu vou fazer a gestão desses 500 mil reais. A gente vai entender o teu perfil, os teus objetivos e vamos construir aqui uma proposta de carteira de investimentos aderente a isso. Acontece que estes produtos financeiros, eu não vou receber comissão de nenhum deles. Inclusive, alguns deles pagam comissão para o distribuidor de qualquer forma. E na nossa relação, em contrato, eu não recebo essas comissões. O que é que vai começar a acontecer? Se você tem uma conta na XP, eu vou te servir na XP, então você continua tendo uma conta na XP, mas você vai ver lá, cashback do produto tal, cashback tal. Você vai dizer, Arthur, esses R$1.000 de crédito na minha conta aqui, veio de onde? Isso é a comissão que você não paga mais e que agora está voltando para o seu bolso. Né? E eu vou pactuar contigo uma taxa, por exemplo, olha, 0,6% do seu patrimônio ao ano é a minha remuneração. Né? Então, se você tem R$1 milhão, eu vou receber durante um ano R$6.000. Né? Se você tem R$500 mil, eu vou receber no ano R$3.000, a metade disso. Né? Isso faz com que eu tenha um alinhamento maior com você, porque eu não tenho nenhum incentivo para colocar um produto, porque ele está pagando uma comissão maior para mim. Né? E quanto mais o teu patrimônio cresce, melhor para mim, porque eu recebo um percentual
deste patrimônio, deste montante. Então, meu único objetivo é que você tenha, respeitando o teu perfil de risco, um patrimônio que cresce cada vez mais, porque isso fará com que você fique mais satisfeita, queira ficar comigo por muito tempo e me indique outros clientes. Então, a primeira coisa no ponto de vista de quem que pode me ajudar, né, é perguntar como você é remunerado se eu tiver aqui a gestão dos meus investimentos contigo. Então, eu posso até não entender de investimentos, mas se você tiver um profissional que é remunerado desta segunda forma, você vai ter um alinhamento muito maior. Ponto número 1. Ponto número 2, quando eu faço por conta própria, é você entender que tem um risco, às vezes, muito maior em simplificar essa resposta e falar, eu não entendo, eu não gosto, coloco tudo na poupança. Né? Você está correndo o risco do abate. Então, buscar conteúdo ou contratar um consultor patrimonial, né? Mas buscar conteúdo, que é o que a turma está fazendo aqui, né? Assistir podcasts como esse, ler o livro que a gente recomendou e entender que quando numa lógica de gestão de riscos eu coloco alguns investimentos que sofrem de volatilidade, isso não representa o fim do mundo, pelo contrário. Né? Isso, na verdade, pode fazer com que eu tenha, desde que eu tenha um bom pilar de segurança, a probabilidade de ter um retorno maior ao longo do tempo, respeitando o meu perfil. E o terceiro, do ponto de vista de orçamentos, eu vou conectar muito aqui, porque eu imagino que tem muita gente que tem clínica, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil fazer gestão de fluxo de caixa, pessoal ou empresarial, né? Eu não sei se é a melhor alocação do meu tempo enquanto médico eu entender muito de investimentos a ponto de ser o meu próprio assessor. Né? Eu acredito que o médico vai formar mais patrimônio sendo um bom médico. Na clínica, a mesma coisa. Eu vou entender tanto de gestão financeira para a clínica a ponto de não precisar de um consultor financeiro ou de um bom contador. Não. Você vai ter uma excelente clínica e isso vai contribuir mais para a formação do teu patrimônio. Mas uma coisa que ajuda muito é ter parâmetros claros de um orçamento. Por exemplo, eu tenho uma clínica. O que é muito comum? Rapaz, eu olho para a conta bancária, esse mês deu bom, eu tiro mais. Esse mês deu pior, eu tiro um pouco menos. Eu vou navegando aqui, né? E eu tenho surpresa, às vezes a surpresa é positiva, às vezes é negativa. Então nem que seja para fazer isso uma vez, conta com a ajuda de alguém para fazer uma projeção de fluxo de caixa dessa clínica. E eu vou entender que é saudável para a clínica que ela me remunere enquanto proprietário com um prolabore de R$20 mil ou de R$70 mil, não importa o número. Né? Arthur, mas eu não estou correndo o risco de ter uma clínica e trabalhando tanto para ter uma remuneração de 70 mil. Eu quero ter mais do que isso. Ótimo. Então, quando houverem os bons momentos, ou periodicamente, eu vou parar para fazer uma distribuição de lucros. Mas eu tento entender parâmetros claros aqui de eu posso me remunerar em até tanto. E ter essas caixinhas no orçamento mais bem definidas. Muita contribuição, muita informação dentro desse tema, que muita gente fala muita coisa, mas aqui a gente encontra clareza, confiança e um direcionamento para você não ter pânico, mas você entender o que é que você precisa fazer, que se você não entende, você contrata alguém que realmente consiga fazer essa administração para você. É o jogo do ganha-ganha. Eu vou dar uma contribuição adicional para quem vai tentar fazer isso sozinho e que está conectado com o que você falou. Eu vou fazer isso em 2 ou 3 minutos. Busque profissionais sempre que possível independentes. Porque por maior que seja a instituição financeira, nenhuma delas vai ser imbatível e vai ter as melhores soluções para todos os perfis de clientes. Então, quando eu quero construir uma solução de seguros, é bom receber propostas. Né? Normalmente um consultor patrimonial já faz isso. Mas é assim, eu quero saber qual é a proposta da Prudential, da Sul América, da Icatu, da Porto Seguro, etc. Né? Porque às vezes o melhor seguro de vida é contratar coberturas diferentes em seguradoras diferentes e a economia é brutal ao longo do tempo. Com crédito a mesma coisa. Não é porque eu tenho uma conta no Itaú e o corretor de seguros conhece um amigo que trabalha na Caixa Econômica que eu vou levantar esses dois e comparar. Né? Então, às vezes, a melhor proposta está no Safra, está no Banco Inter. E 1 ponto percentual de diferença de taxa de juros num contrato de longo prazo representa muito dinheiro. Nem sempre o BTG é o melhor lugar para hospedar meus investimentos. Às vezes é XP, às vezes é um outro. Né? Então, alguém que vai te dar acesso é independente, ou seja, eu não tenho exclusividade com uma bandeira só, isso tem muito poder e representa economias muito relevantes também. Boa. Então, muitas mensagens para a gente trazer por aqui. Arthur, a gente já está com o tempo já esgotado dentro do NaProAcast.
eu gostaria de trazer a tua contribuição para as pessoas, para onde que elas podem te encontrar Tá bom? e uma mensagem final. E te convidar para um próximo podcast. A gente faz isso muito. A gente precisa Tem bastante fazer uma assunto. continuação sobre esse assunto. Tem bastante Ok? assunto. Então, teu contato Legal. e uma mensagem final para a gente poder encerrar aqui. @Arthur Dantas Lemos no Instagram, né? E @Empreender Dinheiro, né? Que é um convite para que as pessoas se vejam nessa posição de ser um empreendedor das suas próprias finanças e da construção patrimonial. Quem quiser fazer um diagnóstico patrimonial, né? Obviamente numa versão mais simplificada, sem custo, manda uma mensagem, porque isso faz parte do nosso escopo de trabalho. A gente aprende muito também com essas reuniões. Então, Arthur Dantas Lemos, o meu Arthur tem TH. E a mensagem final, assim, eu vou voltar para o livro. Não sei se a gente consegue colocar como link aqui, mas esse livro ele é tão útil para quem não é do mercado financeiro, que eu gravei esse livro todo, lido na íntegra, não é um audiobook resumido, né? Mas eu vou lendo e eu vou comentando o livro sobre essa perspectiva da pessoa que é um médico, que é um empresário, né? Então, quem quiser receber acesso, tá no Spotify, né? Esse clube do livro A Psicologia Financeira, fica também o convite. A frase eu vou resgatar aquela que eu falei, né? Assim, menos preocupação sobre não entender tanto do tema, buscar um pouco de conhecimento para navegar com quem vai me ajudar no processo de formação patrimonial e entender que a vida real não versa só sobre números, né? As decisões financeiras mais importantes das nossas vidas são tomadas na mesa de jantar, não no Excel. Muito bem, muito obrigada, Beleza? Arthur, pela tua Eu que agradeço. participação. Ao pessoal que nos escutou até agora, parabéns por ter escutado esse podcast. Esse assunto não se esgota por aqui, é um assunto muito vasto. A gente vai fazer um outro podcast para poder esclarecer mais vocês que nos escutaram. Deixa a tua dúvida aqui e qual sugestão de tema que você quer para a gente poder abordar no NaProCast. Se inscreve também nesse canal e compartilha com um colega médico que precisa saber sobre empreendedorismo, crescer no seu consultório e ter satisfação profissional. Muito obrigada e até o próximo NaProCast.